Olá, tudo bom? Meu nome é Francisco, sou CEO e fundador da Space Hunters e aqui na nossa empresa a gente desenvolveu uma metodologia que não só te ajuda a criar uma cidade, entender melhor como é que a cidade funciona, mas também a gente consegue aplicar esta metodologia que nós criamos para a cidade e aplicar ela para dentro de shoppings, resolvendo aquela dúvida de onde é o melhor lugar dentro de um shopping. E eu vou trazer aqui para vocês um caso do Shopping Cidade Jardim em São Paulo. O Shopping Cidade Jardim, ele fica no complexo Cidade Jardim, onde são várias torres residenciais e ele fica à margem oeste do Rio Pinheiros, na região do bairro Morumbi, uma região de baixa densidade populacional e que tem poucas pessoas ali. O Shopping Cidade Jardim, ele é reconhecido como sendo um shopping um pouco mal localizado na cidade, não tão prático, e as pessoas normalmente preferem o Shopping Morumbi, que fica a poucos metros do outro lado do Rio Pinheiros. Por que que as pessoas têm essa, primeiramente, né? Por que que as pessoas têm essa dificuldade de entender o shopping Cidade Jardim como sendo um shopping bem localizado? Se a gente vê os dados morfológicos, o shopping Cidade Jardim ele está localizado numa região que matematicamente não tende a concentrar tantas pessoas. Ele fica numa zona que, se eu for comparar com o shopping Morumbi que fica aqui, é muito pior localizado em termos morfológicos. Ou seja, já nos nossos sistemas, a gente consegue explicar, sem pisar em São Paulo, aquela sensação que o paulistano sente de pensar que um shopping é melhor do que o outro. Além disso, ele está localizado em uma das principais vias arteriais da cidade em termos de concentração de fluxo. E em termos de alcance, não é uma região muito caminhável. Pode ver como a região da Berrini é muito superior à zona do próprio Cidade Jardim em termos de caminhabilidade, alcance de pessoas e tráfego de população de caminhabilidade. Ou seja, não é um shopping morfologicamente bem localizado, apesar de estar num bairro demograficamente bem localizado. E isso sim afeta a percepção. Mas eu estou aqui para falar não de como é que ele está na cidade, mas sim dentro do shopping. E aquelas mesmas tendências e dinâmicas que a gente tinha dentro da cidade, a gente consegue retrabalhar elas aqui dentro do shopping. Então aqui nós temos em ordem: primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto pavimento. Nota que o segundo e o terceiro pavimento são os andares matematicamente que mais tendem a concentrar pessoas que estão passeando dentro do shopping. O que faz com que, se eu for olhar com carinho para botar uma loja, um quiosque, eu vou querer dar preferência nesses andares. E por que que isso acontece? O primeiro pavimento, obviamente, é o pavimento de entrada, mas lembra, o Shopping Cidade Jardim ele está localizado numa região de uma via arterial, a Marginal Pinheiros, e muitas das pessoas que vão para esse shopping vão de carro, justamente pela configuração urbana da cidade de São Paulo naquela região. Então, quem entra no shopping entra pelo estacionamento. Então, a gente tem que considerar a pessoa estar passeando pelos andares. Matematicamente, as pessoas elas vão tender a seguir o shopping tentando ver o máximo que ele tem da maneira mais fluida possível. Isso faz com que andares intermediários do shopping naturalmente tendam a ser um pouco melhores. Ainda mais quando a gente fala de um shopping de 5 andares, que é o caso desse. Então, por isso que, matematicamente, regiões mais centrais dentro do shopping são as melhores. Essas lojas, então, são aquelas que vão me dar uma visibilidade um pouco melhor e um alcance um pouco mais fácil. Se fica ali, é mais fácil ter pessoas. Agora, onde é que elas andam? Aí a gente vai ao segundo sistema, tendência de fluxo. Isso daqui me passa matematicamente a região onde as pessoas têm maior facilidade de estar transitando, onde elas querem estar, onde elas vão passar também. Então, já posso dizer aqui que os corredores e as escadas rolantes localizadas na extremidade norte e sul do Cidade Jardim são as mais interessantes. Logo, se eu junto concentração de pessoas com fluxo, eu posso dizer que talvez próximo da escada rolante do terceiro pavimento seja um ponto bom para botar um quiosque. E depois a questão de alcance, o lugar onde a pessoa que está passeando consegue ver mais vitrines, a gente vê que como os corredores centrais são bons em 50 metros, e quanto mais a gente aumenta a distância na qual eu estou querendo pegar a pessoa que está fazendo, indo de uma loja para outra, de novo, o terceiro pavimento é o pavimento matematicamente mais interessante. Lembrando, eu não estou considerando aqui o mix de lojas. Eu não estou considerando aqui onde é que estão as âncoras. Então, além de ver isso daqui, é sempre bom dar uma olhada onde é que estão as âncoras de acordo com o posicionamento da sua loja. Se a gente está falando de um café, talvez não seja tão interessante eu ver onde é que está uma loja da Magazine Luiza, por exemplo. Mas se eu estou pensando numa loja de acessórios, pode ser interessante ficar próximo da Renner. Isso é interessante, mas isso daqui que eu estou mostrando é um panorama geral, justamente para entender como as dinâmicas elas podem sim ser aplicadas dentro de um shopping, de um aeroporto ou dentro de uma universidade. E é justamente para entender essas dinâmicas de como é que uma cidade funciona
que a gente elaborou aqui uma masterclass exclusiva, te ensinando passo a passo de como que tu pode identificar estas tendências na cidade, nos shoppings e conseguir saber como ver o teu cliente, o que vê demograficamente e como perceber o ambiente urbano e o ambiente interno arquitetônico. Querendo saber mais, clica no link aqui embaixo e eu espero vocês ali na Masterclass. Forte abraço!